Então, governo ditatorial do Getúlio, também conhecido como Estado Novo. O que vai acontecer depois que ele aplica esse golpe e se torna um ditador no Brasil, né? Isso aconteceu no dia 10 de novembro de 1937. Então, já nesse dia, ele vai ordenar um cerco militar ao Congresso, fecha o Congresso, né? Fecha os órgãos legislativos, né? E impôs uma nova Constituição ao Brasil. Então a Constituição de 34, que era bastante avançada, inclusive, né, foi jogada no lixo, e ele vai impor uma nova Constituição que ficou conhecida como a Polaca. Né? Ela era baseada, né, na Constituição da Polônia, né, que era uma Constituição fascista, né, que tinha muitas das coisas que eram aplicadas na Itália pelo Mussolini, né, e ele vai replicar isso aqui no Brasil, né, criando um conjunto de leis que lhe favorece completamente. Né. Dentre outras características políticas, né, do Estado Novo, que foi criado por essa Constituição, nós temos, por exemplo, o estabelecimento do estado de emergência, ou seja, instaura-se no país, né, uma medida que permitia ao governo invadir casas, prender pessoas, julgá-las sumariamente e condená-las. Né? Vargas tinha poderes, né, suficientes para fazer isso e não ser acusado de nada. Então, a Constituição lhe dava poderes para ser autoritário e nada não poderia voltar-se contra ele. Né? Então, o governo não era submetido à justiça. Né? Ele vai acabar também com o federalismo, né, o princípio de independência, né, e uma certa autonomia para os estados, né, dentro do Brasil, ele acaba com isso. Né? Então, os estados brasileiros, né, perderam sua autonomia política e foram entregues ao comando de interventores de confiança do presidente, novamente. Né? Por exemplo, em comemorações públicas, né, eram incentivadas as pessoas a queimarem as bandeiras dos estados, né, numa indicação de que o Brasil só tem uma bandeira, a bandeira nacional, né, e que acabava essa ideia do federalismo. Né. Muitas das instituições democráticas foram extintas também, né, os partidos políticos foram extintos, né, as eleições democráticas foram suspensas, né, as greves e as manifestações contrárias ao governo estavam proibidas. Né? A polícia política do governo Vargas, né, fez isso, né, perseguiu milhares de cidadãos, muitos foram presos e torturados. Né? O caso mais emblemático foi do escritor Graciliano Ramos, né, que era um opositor ao Getúlio, foi preso e na prisão ele escreveu um livro famoso, conhecido como Memórias do Cárcere. Né? Foi exatamente esse período aí, né, no Estado Novo, que havia esse tipo de coisa. E aí o que vai acontecer? Nós temos no Brasil a instalação de um regime autoritário que vai se inspirar nos modelos e nas práticas do fascismo e do nazismo. Né? Então, uma das armas adotadas e utilizadas pelo Getúlio aqui também foi a propaganda. Né? Então, a imprensa e a propaganda era usada pelo Getúlio para fortalecer a sua imagem, né, e acabar com as resistências ao seu novo estilo de governo. Né? Então, ele tentava, de certa forma, se tornar popular, né? Replicando aqui as mesmas estratégias do Hitler, do Mussolini, né, e até do Stalin na União Soviética. Né? Porque governo autoritário, eles se utilizam dos mesmos mecanismos, né? Porque a ideia é se fortalecer no poder. Então, uma das coisas criadas pelo Getúlio nesta época foi o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Que era um órgão diretamente ligado à Presidência da República, né? E era encarregado de coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de comunicação. Então, rádio, cinema, teatro, imprensa, todos eles eram vigiados de perto pelo DIP. Né? E esse departamento também foi responsável pela produção de um programa, né, de rádio, né, que tinha a intenção de
divulgar as ações do governo. Era a Hora do Brasil, né? Só que o Getúlio, né, ele foi bastante esperto, né? Porque quem é que vai ligar o rádio para ouvir um programa só com realizações ou projetos do governo? Ninguém vai. Então, o que o DIP fazia? Intercalava, né? Porque na época, o grande meio de comunicação do Brasil, né, o que chegava nas regiões mais distantes, era exatamente o rádio. Então, o Getúlio, né, o DIP, através, né, do rádio, convidava os artistas mais famosos da época para fazerem apresentações no rádio, nesse período, nesse horário aí. Então eles intercalavam apresentações musicais, depoimentos desses artistas e propaganda do governo, né? Esse programa existe até hoje, né? Hoje ele é a Hora do Brasil, né? Mas claro que na época, né, nem todo mundo ouvia, nem todo mundo concordava com ele. Tanto é que começou a se espalhar por aí que a hora desse programa, porque era sempre 7 da noite, né? Era a hora do desliga, né? Então é hora de você desligar o rádio. Ou é o programa do fala sozinho, ninguém está te ouvindo, né? E o DIP também foi responsável pela produção de milhares de cartazes que apresentavam Vargas como o salvador da pátria, né? E claro, a exemplo de outros países, o sistema educacional, né, o setor da educação e da cultura serão usados, né, pelo governo nesse projeto de fortalecimento da autoridade do Getúlio Vargas, né? Ele tornou obrigatória a adoção pelas escolas de diversos instrumentos que difundiam a ideologia governista, né? Foi criado, por exemplo, a disciplina de educação moral e cívica, né? As aulas de canto e coral, né? Claro que sempre com músicas nacionalistas, né? A realização de desfiles e paradas, né? Usando os estudantes, né? Os livros didáticos que eram obrigados a adotarem nas escolas eram todos feitos pelo governo, né? Era uma cartilha que os professores tinham que seguir estritamente aquilo e, claro, que sempre exaltando a autoridade do governo, né? Junto com a educação, ele também desenvolveu um grande esforço para trazer a classe artística para o seu lado, né? Então, ele procurava convencer intelectuais, artistas e formadores de opinião, né, para que aderissem a essas ideias do governo, né? E exemplo disso é o Oliveira Viana, né, Pontes de Miranda, que eram expressões nacionais, especialmente no que diz no direito, né, no setor do direito, né? Na área musical, por exemplo, o governo encomendava canções, né, com letras favoráveis à sua política, né, de compositores famosos, né? Claro que vocês não vão saber, não vão identificar quem é Ataúfo Alves ou Wilson Batista, porque eram artistas da época, né? Mas esses caras, inclusive, chegavam a reescrever as letras de músicas conhecidas, né, agora voltadas para enaltecimento do governo, coisas do tipo, né? Em 1943, o Benedito Lacerda e a Daci de Oliveira, né, compuseram um samba chamado de Salve 19 de Abril, e foi gravado esse samba pela Dalva de Oliveira, né, que era em homenagem aos 60 anos de Getúlio. Olha um refrão do samba. Se veio ao mundo, foi Deus quem quis. O timoneiro que está com o leme do meu país, e para que siga o rumo certo meu Brasil, Deus lhe dê muitos 19 de abril. Olha que puxa-saco, né? Na literatura e nas artes, né, você tem um movimento, inclusive, que é oposição aí ao de 22, né? Não deixava de ser modernista, mas era meio que oposição de 22, né? Que pretendia redefinir, né, a cultura brasileira.
surgiu um grupo chamado de Verde e Amarelo, né? Esse grupo, ele pregava o nacionalismo romântico, exaltado, um orgulho nacionalista, né? Exacerbado, obsessivo, né? E que, de certa forma, transformava-se num movimento meio que de militar, né? De civismo militar, né? A esse grupo estavam ligados intelectuais como Cassiano Ricardo, o Menotti da Urpíquia, né, o Plínio Salgado, né, que era líder do integralismo. Né, e claro que esse movimento foi utilizado pelo Getúlio, né, em benefício próprio. Mas claro que muitos resistiam a essas investidas do Getúlio. Né, muita gente se colocou na oposição a esse projeto do Getúlio. Como eu disse antes, o mais conhecido deles é exatamente o Graciliano Ramos, né? Que escreveu, ele é um mestre da literatura brasileira, né? Autor de São Bernardo, né? Vidas Secas, né? E foi acusado pelo Getúlio de participar da Aliança Nacional Libertadora e foi preso, né? E ele vai relatar essa sua experiência, né? De prisão aí, escrevendo Memórias do Cárcere, ok? Bom, continuando agora, seguindo aí como medidas do Estado Novo, vejamos agora a questão da economia. Né? Como é que o Getúlio vai tratar a agricultura, a industrialização e o trabalhismo, né? As leis trabalhistas. Né? Então, com relação à economia, a Era Vargas caracterizou-se por apresentar diversas medidas consideradas intervencionistas, ou seja, um Estado totalitário que controla tudo, inclusive a economia. Né? O que o Getúlio priorizou nesse momento? Primeiro, estabilizar a agricultura através da salvação da produção cafeeira, né? Mas ele também investiu na diversificação. Ele percebeu que depender de um produto só era muito perigoso. Então ele vai incentivar, inclusive, cafeicultores a mudarem a cultura das suas terras, né? Produzindo outras coisas. E estimular o desenvolvimento industrial, né? Então Getúlio, ele tem uma ligação com a classe empresarial urbana, né? E ele não pode esquecê-los agora que ele está especialmente fortalecido no poder, né? Então, vejamos o que ele vai fazer primeiro com a agricultura. Nas primeiras décadas já de 30, logo que ele chega ao poder, uma das providências que ele vai tomar é mandar queimar ou jogar no mar milhões de sacas de café que estavam nos estoques do governo. Porque a ideia era, se todo esse café chegar ao mercado, ele vai simplesmente perder totalmente o valor. Então você queima para criar uma carência, e aí quando as novas safras chegarem, elas terão um preço de mercado, por assim dizer. Né? E a falência, né, dessas fazendas de café, né, trouxeram muitos problemas, né, porque os trabalhadores perderam os empregos e muitos vieram para as cidades e se transformaram aqui em pessoas carentes, né, necessitadas de emprego e de ação do governo. Né. Então, o Getúlio vai procurar resolver o problema dos cafeicultores, né, dando incentivos para que eles voltem a produzir, mas reduzindo as áreas de cultivo do café, né, proibindo o plantio de novos pés de café, né, e tenta trazer a produção para o nível de necessidade do mercado e não uma superprodução como existia antes. Né. E ele vai também diversificar, vai procurar incentivar a diversificação, né, incentivando as pessoas a produzirem algodão, né, óleos vegetais, frutos tropicais, voltar a investir na produção do açúcar. Né, e esses produtos, né, vão até ter uma certa importância, né, especialmente em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil vai ter produtos diferentes para vender. Tá? No que diz respeito às indústrias, né, a política industrial adotada no período getulista, ela tinha por objetivo substituir artigos importados por produtos fabricados aqui mesmo. Né? Para tanto, era necessário estimular o desenvolvimento industrial no país. Né? E assim o governo Vargas aumentou as taxas de importação, ou seja, encareceu o produto importado, né?
para alavancar os preços, né, para elevar os preços dos produtos estrangeiros e diminuir assim o consumo dentro do país desses produtos, incentivando o consumo do produto nacional, né? E claro, ele vai estimular o desenvolvimento industrial no Brasil, e uma das medidas será baixar os impostos dos produtos industrializados. Então a ideia é encarece o produto importado, baixa o preço, né, dos produtos nacionais, e dessa forma as pessoas passam a consumir produtos nacionais. Como resultado dessa política econômica, o número de indústrias no Brasil disparou, né? Especialmente as indústrias de alimentos, tecidos, calçados e móveis, né? A esse crescimento somou-se a instalação de filiais de indústrias estrangeiras no Brasil, né? Voltadas para a produção química, farmacêutica, de eletrodomésticos, motores de veículos, pneus, etc. Então, ele vai incentivar o aparecimento de indústrias nacionais, mas ao mesmo tempo abre a economia brasileira para a instalação de filiais de empresas estrangeiras, né? E aí a gente vai ver um golpe, né? Um golpe não, né? Você só considera golpe se você for ingênuo e não souber do que está acontecendo. Mas os caras tinham noção disso, né? Para você ter uma indústria, especialmente uma indústria metalúrgica, ou seja, que faz produtos de metais, né, aço especialmente, você tem que ter a chamada indústria de base. O que é isso? São as indústrias, né? Primeiro você tem que ter minério, né? Pensar no aço, que era a matéria-prima, que é a matéria-prima básica da indústria metalúrgica, né? O aço é feito a partir do ferro, do minério de ferro, né? Que se juntam outros metais formando a liga de aço. Pois bem, o Brasil tem minérios de ferro, né? Só que o Brasil extraiu minério de ferro e vendia o minério, né? E era necessário que fosse instalada aqui uma indústria siderúrgica, uma siderurgia. O que faz a siderurgia? Pega o minério de ferro, derrete e mistura com outros metais para fazer a liga de aço. Então, e é esse aço que vai ser usado pela indústria metalúrgica para produzir eletrodomésticos, automóveis, né? Tudo que é feito de metal, né? E aí era urgente que o Brasil tivesse isso, né? Agora, o Brasil, são indústrias caras, né? Necessitam de grandes investimentos. E o Getúlio não tem dinheiro para fazer isso. Mas ele vai se valer, né, da Segunda Guerra Mundial, né, quando tem uma disputa entre regimes totalitários de um lado, né, os países do eixo, né, e do outro lado você tem os países teoricamente democráticos, né, os chamados aliados. E durante muito tempo o governo brasileiro se manteve neutro, né, e o Getúlio usou desta neutralidade para levar vantagens, né? Ele tentava comercializar com todo mundo e tirar o máximo de proveito disso. E uma das coisas que ele tirou proveito foi, quando ele se decidiu entrar na guerra, na Segunda Guerra, ao lado dos aliados, foi conseguir dos Estados Unidos o financiamento para a instalação de duas empresas no Brasil que existem até hoje. A Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, né? A Vale do Rio Doce é uma mineradora, né, a segunda maior mineradora do mundo na atualidade, e a Companhia Siderúrgica Nacional é a usina de Volta Redonda, né? É uma siderúrgica que existe em Volta Redonda. Então você tem a extração do minério em Minas Gerais, levada por trem até Volta Redonda, e lá é feito a liga de aço, né, que depois é exportado, né, para os outros estados do Brasil, especialmente para São Paulo, que é aqui que vai se instalar a maior parte das indústrias, né? Essas transformações econômicas vão mudar também, né, as características do trabalhador brasileiro. Então você não terá mais apenas trabalhadores rurais. Você tem também os trabalhadores urbanos, e a demanda, ou seja, a necessidade e a cobrança dos trabalhadores urbanos é mais organizada, é mais intensa do que a que o Getúlio estava acostumado, né, de trabalhadores rurais. Então, desde o início do período getulista, o movimento urbano de São Paulo e do Rio de Janeiro atraía cada vez mais pessoas para essas cidades. Então, quanto mais indústrias, mais gente vem atrás de emprego nelas, né?
E dentre elas, né, destacavam-se grande número de trabalhadores rurais, que saíam principalmente do Nordeste, fugindo da miséria, né, da exploração e da seca. Essa massa de trabalhadores pobres veio aumentar a mão de obra disponível no Sudeste e acabou sendo utilizada em boa parte pelos setores industrial, de construção civil, de serviços e entre outros, né? Então aí era necessário regulamentar, ou seja, criar leis específicas para isso, né? E aí foi criada a chamada legislação trabalhista, a famosa CLT. Então, com o aumento do número de indústrias, né, ao longo da era Vargas, cresceu também o número de operários e a importância desses trabalhadores como grupo social. Percebendo a força política do operariado nas cidades, o governo Vargas procurou sistematizar e promover uma legislação social e trabalhista voltada para essa nova massa de trabalhadores urbanos, especialmente durante o Estado Novo, no período ditatorial. Assim é que vai surgir o famoso trabalhismo no Brasil. Então, dentre as leis trabalhistas implantadas nessa época, destacavam-se aquelas que asseguravam ao operário salário mínimo, férias remuneradas, jornada diária não superior a 8 horas, proteção ao trabalho da mulher e do menor, né, e estabilidade no emprego. Algumas dessas leis já haviam sido instituídas em 1934, né, pela Constituição, né, e outras eram até da década de 20 já, né, mas eram rotineiramente descumpridas pelos empresários. Então existe no papel, mas os empresários não obedecem, né? E aí, durante o Estado Novo, né, essas leis foram reunidas num documento que é a famosa Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, né? E a CLT foi instituída num decreto assinado em 1º de maio de 1943 e que constitui um importante marco na história do trabalhismo do Brasil. É por isso que no Brasil o Dia do Trabalho é o 1º de maio, veja só, né? É também importante notar que essas leis não podem ser consideradas simples concessões do governo Vargas, né? Na verdade, elas não teriam sido editadas, né, se não houvesse pressão popular, se não houvesse reivindicação, né? Não podemos esquecer da greve operária aqui em São Paulo em 1917. Então tem mobilização, né? E dentre essa classe operária tem muitos imigrantes, né, que já tinham conhecimento da legislação de seus países de origem, tá? Agora, quando se fala em populismo, o que é exatamente isso, né? Para alguns estudiosos, né, a adoção dessas leis trabalhistas, elas criadas aí pelo governo Vargas, né, elas tinham como objetivo criar uma imagem dele próprio, Getúlio, como sendo o pai dos trabalhadores, né? E essas medidas que já existiam, ou que eram fundamentais, né, e que ele está implementando, formam esse conceito de populismo. Então, é o cara que faz o que deveria já ter feito e, no entanto, vende isso como se fosse um grande benefício para as pessoas, quando na verdade ele não está fazendo mais do que a sua obrigação e está inclusive atrasado na concessão desses direitos, né? Então o estilo populista do governo Vargas se expressa nitidamente na propaganda política, que apresentava como grande protetor dos trabalhadores, né? É uma espécie de pai dos pobres. E para reforçar essa imagem, né, o Getúlio Vargas sempre começava seus discursos dizendo: trabalhadores do Brasil, né? É assim que a coisa funcionava. E para alguns historiadores, né, a política trabalhista do Getúlio tinha uma inspiração direta na Carta del Lavoro, que era a Constituição ou as leis trabalhistas do Benito Mussolini na Itália. Então, era uma legislação fascista, né? E que tinha dupla função: conquistar a simpatia dos trabalhadores e exercer domínio sobre ele, inclusive sobre seus sindicatos, né? E aí vem uma coisa que existe até hoje, que é o corporativismo, né? Se você é trabalhador de carteira assinada,
fique esperto porque normalmente no mês de março é descontado um dia de trabalho seu de imposto sindical. Isso foi criado aqui na época pelo Getúlio com a intenção de manter os sindicatos sob seu controle. Então, lá nessa época do Getúlio, os sindicatos não podiam cobrar mensalidade dos afiliados. E aí, quem repassava o dinheiro para a sobrevivência dos sindicatos era exatamente o governo através do que ele retirava dos trabalhadores. Tá? E aí o sindicato que comia na mão do governo recebia, o que não desaparecia por falta de recursos. Tá? Então, essa política, né, de atrelar, né, os sindicatos às vontades do governo não é de hoje, mas existe até o momento atual. Se você não quiser que esse dia seja descontado, você tem que fazer uma declaração de próprio punho e entregar na mão do patrão. Tá? E assim o Getúlio acabou entrando na história como sendo o pai dos pobres, né? O amigo do trabalhador. Pois bem, como foi que essa brincadeira toda chegou ao fim? Né? Nós sabemos que, ainda não estudamos, mas vocês já devem ter conhecimento disso, de que de 1939 até 1945 rolou a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil vai participar desta guerra, né? E ao mesmo tempo em que o Getúlio se beneficia desse conflito, ele também vai determinar a sua retirada do poder aqui. Tá? Então, a retirada do Getúlio, a derrubada do Getúlio do poder está diretamente ligado às consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. A Segunda Guerra, como eu já disse antes, ela vai acontecer envolvendo basicamente dois grandes blocos. As potências do eixo, que eram basicamente Alemanha, Itália e Japão, e as potências aliadas, né? Inglaterra, França, depois Estados Unidos, União Soviética e muitos outros países, inclusive o Brasil aqui do lado dos aliados. Né? O que vai fazer o Getúlio? Como eu disse, ele durante muito tempo vai manter uma posição de neutralidade. Só que o Getúlio governa o Brasil de forma semelhante ao Mussolini. Então ele tem muitas afinidades com os países do eixo, das potências do eixo. Né? Agora, nós estamos na América e nós sofremos muito a influência dos Estados Unidos. E entre os membros do governo do Getúlio, você tem pessoas que são declaradamente simpatizantes do nazismo e do fascismo e outras que são aliadas tradicionais dos Estados Unidos. Tá? Então, durante muito tempo, o Getúlio terá que equilibrar esses dois grupos, né? E lidar com a decisão que em algum momento ele vai ter que tomar de que lado ele vai entrar nessa guerra, né? Então, apesar dele ter uma certa afinidade com regimes nazistas e fascistas, o governo Vargas procurou manter o Brasil em posição de neutralidade durante a guerra. Com isso, seria possível tirar proveito do conflito para obter vantagens políticas e econômicas para o país. Né? Além do mais, né, no Ministério de Vargas havia tanto simpatizantes do eixo quanto os defensores dos aliados, como era o caso do ministro do Exterior, o Oswaldo Aranha. Né? A partir de 1941, né, o governo brasileiro começou a fazer acordos internacionais para apoiar os aliados. Né? Comprometeu-se a fornecer borracha e minério de ferro para esses países e vai permitir também que os Estados Unidos instale uma base militar norte-americana lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, naquela época, os aviões não conseguiam fazer esse trajeto todo, dos Estados Unidos até o norte da África, num voo só. Então, eles vinham até Natal, reabasteciam e daqui iam para o norte da África. Então, isso só vai ser possível porque o Getúlio concede autorização para o governo dos Estados Unidos fazer isso. E o que ele ganha em troca disso? Apoio, né, para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e a construção
da Vale do Rio Doce, né? Quando o Getúlio Vargas concedeu esses benefícios, fez essas alianças com os Estados Unidos, com os aliados, né, a Alemanha reagiu. E em fevereiro de 42, né, submarinos alemães vão torpedear e afundar 9 navios brasileiros, matando mais de 600 pessoas. Então a agressão nazista provocou indignação nacional, claro, né? E multidões reuniram-se em várias capitais pedindo guerra e vingança contra os alemães. Em 31 de agosto de 42, o governo brasileiro declarou guerra às potências do eixo. E em 1944, já no finalzinho da guerra, né, participava da luta mandando 25 mil soldados brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, né, para lutar no norte da Itália contra os nazistas, né? E essas tropas eram comandadas pelo general Mascarenhas de Moraes. E esses soldados vão até ter uma participação importante lá no norte da Itália, né? Em batalhas como as de Monte Castelo, Castelnovo, Colletio, Montese e Fornovo, né? E aí o que vai acontecer? A guerra será vencida pelas potências aliadas, né? Então, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética derrotam Itália, Japão, Alemanha, né? A Espanha, do Franco, né? E o que vai acontecer? Criou-se o estigma, ou criou-se a ideia de que a Segunda Guerra também era uma guerra de democratas contra ditadores. E isso vai criar uma incoerência, uma contradição para o governo do Getúlio. Como é que ele participa de uma guerra para destruir ditaduras se ele governa o Brasil como ditador? E aí o Getúlio começa a sofrer pressões tanto internas da sociedade brasileira quanto do próprio Estados Unidos para redemocratizar o Brasil, né? E aí, em fevereiro de 45, né, ele é obrigado a fixar prazo para realizar eleições, né, para levar o Brasil novamente a uma situação democrática, né? Foram libertados muitos presos políticos, como o Luiz Carlos Prestes, né? Os partidos de oposição voltaram a funcionar, né? E voltando esses partidos, volta a vida partidária, volta a oposição. E aí foram organizados diversos partidos, como a União Democrática Nacional, a UDN, né? O Partido Social Democrático, o PSD, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que existe até hoje, né? E o Partido Social Progressista, o PSP, né? E também foi legalizado o Partido Comunista do Brasil. Mas olha o que vai acontecer. À medida em que essas medidas democráticas, né, aconteciam, eram implementadas, né, começou um movimento estranho no Brasil e apoiado pelo Getúlio, né? Ao mesmo tempo em que ele dizia que estava organizando e redemocratizando o país, inclusive, né, lançando candidato à sua sucessão, apoiando candidatos, né, começou um movimento chamado de queremismo, né? Então, de repente, apareceu uma manifestação natural numa cidade dos chamados queremistas, ou queremismo, um movimento chamado de queremismo. O que é isso? Grupos que defendiam a permanência do Getúlio, ou seja, queremos Getúlio, né? E aí percebeu-se que isso poderia significar mais um golpe, né? Mais uma outra estratégia do Getúlio para permanecer no poder. E aí, diante disso, né, setores da oposição, né, concentrados na UDN, né, que temiam que Vargas impedisse a realização das eleições presidenciais e continuasse no poder, né, uniram forças para derrubá-lo da presidência. Em 29 de outubro de 45, tropas do exército, lideradas pelos generais Góes Monteiro, aquele lá do Plano Cohen, né, e Eurico Gaspar Dutra, o que dá nome à estrada aí, a Dutra, né, cercaram a sede do governo, que era o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro,
e obrigaram Vargas a renunciar, né? A presidência da República foi entregue temporariamente a José Linhares, né? Que era então presidente do Supremo Tribunal, e com isso tem fim o Estado Novo, né? O Getúlio Vargas vai retirar-se, né, do poder do Rio de Janeiro, volta lá para o Rio Grande do Sul, vai viver na sua instância, né, em São Borja, né? E de lá ele dá apoio ao Dutra. E o Dutra só venceu as eleições de 46 porque teve o apoio do Getúlio, né? E aí, esse período aí do Dutra vai de 46 a 50, em 50 é feita eleições, e adivinhe quem é o eleito? Getúlio Vargas. Então, assim, a história do Getúlio na política brasileira não se encerra com a sua deposição em 45. Ele volta em 50, né, governa de 51 a 53 novamente. Mas aí já é uma outra história, ok?